Shalom Ubrachá. A nossa aula de hoje em continuação a Parashat Shavua. Essa semana temos duas Parashat, Tazria e Metzorah. E essas Parashat falam, entre vários assuntos muito interessantes, falam sobre manchas que aconteciam, manchas espirituais, que aconteciam na época do Beit HaMikdash, que era uma época que existia a possibilidade de se purificar dessas manchas. Depois que o Beit HaMikdash foi destruído, essas manchas não apareceram mais, porque já não teríamos a possibilidade de nos purificar delas. E qual era o motivo que elas vinham e qual era o motivo que elas iam? Nós vemos a primeira manifestação dessas manchas é quando Moshe Rabbeinu, ele era um pastor de ovelhas do Yitro. Ele estava em Midian. Midian é um país que fica do lado do deserto do Sinai. Ficava, né, já não existe mais. E Moshe Rabbeinu correu atrás de um carneirinho. O carneirinho fugiu e ele fugiu até o Monte Sinai. E na hora que o carneirinho fugiu até o Monte Sinai, foi tudo de bom. Moshe Rabbeinu correu atrás dele, e os pastores antigos, por mais que a pessoa fosse um príncipe e se tornou um pastor, a educação que as pessoas davam para os animais é que se o animal fugiu, então o pastor ele dava uns tapas no animal, ele batia no animal para o animal aprender a não fugir a próxima vez. Mas Moshe Rabbeinu, ao contrário, na hora que ele chegou, ele pegou o carneirinho e falou: você deve estar muito cansado, que você fugiu muito. Colocou ele nas costas, ele vai trazer ele agora de volta, não sei quanto que um carneirinho consegue correr. Moshe Rabbeinu ia agora fazer isso com o carneirinho nas costas. Nessa hora, ele vê um arbusto incandescente. Então, aí, cuidado com as traduções da igreja, que na Bíblia Católica lá vai estar escrito sarça ardente. Então, vai para o supermercado e fala que você quer comprar uma sarça. E ainda uma sarça ardente. Aí vão te falar: olha, a salsinha tem aqui e pinga tem lá. Então o que acontece na prática? Assim, que era um arbusto incandescente. Uma árvorezinha estava saindo dela fogo e ela não queimava. Então Moshe Rabbeinu viu que isso é uma manifestação espiritual. Ele falou, ele entendia, a filha do faraó, Abatia, ela tinha se convertido ao judaísmo. Ela pegou a mãe de Moshe para dar para ele de mamar e pegou para ele os melhores professores de Kabbalah que tinham lá no país de Goshen, na comunidade judaica, e ela pagava bem para o professor particular. Então Moshe Rabbeinu, ele já saiu do palácio do faraó com um entendimento cabalístico tão profundo que na hora que ele viu um egípcio tentando assassinar um judeu, quer dizer, chicoteando o judeu até a morte, ele falou um nome de Kabbalah, que esse nome de Kabbalah tira a alma do corpo. E ele falou esse nome de Kabbalah, a alma do egípcio saiu do corpo, o corpo morreu. Então, o que acontece? Moshe Rabbeinu, ele tinha esse conhecimento. Na hora que ele viu aquilo, ele viu que era uma manifestação de revelação divina. Ele falou, agora eu vou me aproximar de lá para ver o que está acontecendo. E aí ele se aproxima, aí Hashem fala para ele, ou seja, assim, o Midrash diz que pelo motivo de ele ter carregado o carneirinho nas costas e não ter ficado bravo com o carneirinho, por esse motivo ele foi escolhido para tirar o povo de Israel do Egito, porque se até com um animal irracional ele não perdeu a paciência, quanto mais que ele não perderia a paciência com a gente. E depois, como Moshe Rabbeinu terminou o trabalho dele, que Deus falou para ele falar com a pedra, ele bateu na pedra. Aí foi o mesmo
raciocínio. É como você vai querer levar o povo de Israel para dentro da Terra Santa, se nem com uma pedra que ela é irracional você não teve paciência, quanto mais você não vai ter paciência com a juventude. Então assim ele terminou o trabalho dele, ele teve que repassar para o Yoshua a missão de levar o povo de Israel para a Terra Santa. Então, nessa hora que Moshe se aproximou para ver essa revelação espiritual, que ele tinha um conhecimento disso, ele ouve a revelação divina. Deus fala para ele ir para o Egito, tirar o povo de Israel do Egito, Pakot Pokati, e a conversa termina que Moshe Rabbeinu fala: olha, manda outro, eles não vão querer, eles não vão me ouvir. Então Deus fala para ele: coloca a sua mão dentro da sua túnica e coloca e tira. Aí ele colocou e tirou, e está escrito que a mão dele estava com uma nega tzarat, essa manifestação espiritual. Só que sendo que a cor disso é branca, é uma delas, né? Tem uma que é branca, tem uma que é verde, tem uma que é vermelha. Aí o verde é verde escuro, assim, é verde bem verde, a vermelha é vermelha bem vermelha. A aparência é profunda, tem só uma aparência diferente, assim. Ou seja, os padres católicos que traduziram a Torá para o latim, do hebraico para o latim, e que depois disso foram feitas as outras traduções para outras línguas, eles vão comparando caso com caso, que lá no caso era branco. No caso de Miriam, que Miriam ela falou mal de Moshe, então ela ficou branca como neve, e está escrito essa palavra tzarat. E na Europa tinha uma doença que era lepra. Então eles já tacaram aí, o que importa para eles? Aí eles traduziram a nega tzarat como lepra. A gente sabe que não é lepra. Diz o Rambam, como contei na aula anterior, o Ramban, Moshe Ben Nachman, ele diz que pelo judaísmo, se você tem problema de saúde, você é obrigado a tomar remédio. Quer dizer, se você está com febre, você tem que medir a febre. Se você vê que você está com febre alta, você tem que ligar para o médico e perguntar: o que eu faço? Não tome ibuprofeno. Isso Deus me livre. Agora, só um aviso aqui: não tome ibuprofeno, que tem agora essa corona e vírus. Então, mas ligar para o médico, perguntar para o médico: o que eu faço? Eu estou com uma febre alta. Se você não foi para o médico e você não tomou o remédio que ele te receitou, você pode ir para 3 médicos, seria o certo. Você vai para 3 médicos, você pega 3 opiniões, você vê que 2 falaram uma coisa e o outro falou diferente. Você vai para 3 médicos, mas para pelo menos um você tem que ir. O certo seria ir para 3, mas pelo menos para um você tem que ir. E aí você compra o remédio. Então, pela Torá, se você não faz isso, você está fazendo uma averá, você está transgredindo o mandamento divino, que é o mandamento que você tem que cuidar muito da sua saúde. Existe um mandamento da Torá: Ushmartem meod lenafshateichem. Você tem que cuidar muito da sua saúde. Não cuidou da saúde, está transgredindo a Torá, está fazendo contra a Torá. E aqui no caso da nega tzarat, diz o Ramban que a Torá não fala para ele ir para o médico. A Torá fala para ele ir para o Cohen, para o sacerdote, nos mostrando que isso é um assunto religioso, não tem nada a ver com doença. Então não é lepra. Sempre que está escrito na Bíblia lepra, não é lepra. Saiba que sempre você vê a palavra lepra na Bíblia, então você sabe que é erro de tradução, não é lepra. Toda lepra da Bíblia não é lepra. Então, continuação. No caso de Moshe Rabbeinu tinha essa nega tzarat, no caso de Miriam tinha essa nega tzarat.
qual é a comparação dos dois casos? Moshe Rabbeinu falou, eles não vão escutar. Então está falando mal do povo de Israel. Então ficou com a nega Tzarat. Miriam falou que Moshe Rabbeinu devia dar mais atenção para a mulher dele. Falou mal dele. Ficou com a nega Tzarat. Quer dizer que daí concluíram nossos sábios que a nega Tzarat, ela vem por causa que a pessoa fala Lashon Hara. E a pergunta é, Lashon Hara quer dizer que a pessoa fala mal do outro. Como o nosso costume, que de vez em quando a gente faz exceção de regra, mas vamos dizer assim, se eu falar o que uma pessoa perguntou e não falar o que a outra perguntou, aí eu vou estar discriminando alguém. Então, vou falar que foi feita uma pergunta. A pessoa que perguntou, ele sabe quem ele é, escolher pela pergunta. Foi feita uma pergunta. Na época do Beit HaMikdash, a pessoa que falava mal do outro, de repente ele aparecia com essa mancha. Essa mancha começava na porta da casa. Na parede da casa. Ele não fez chuva, a mancha vai para a roupa. A roupa antiga era roupa de lã e roupa de linho, separadamente, não podia misturar os dois. Não fez chuva, a nega vai para ele próprio. Diz o Ramban que o fato dessa mancha ela ser uma doença de pedra e de vegetal, que é o linho, e de animal, que é a lã, e de ser humano, que é a pessoa que pegou, isso já é outra prova de que ela não é uma doença, que ela é uma manifestação espiritual. Porque doença de pessoa não pega em parede, em animal, em vegetal. Talvez a parede possa transmitir a doença, mas a parede não vai pegar a doença. Você não vai ver uma parede resfriada, você não vai ver uma flor resfriada, uma árvore resfriada, e o resfriado do animal não vai ser o mesmo que o do ser humano. Então, baseado nisso, o Ramban, ele diz que isso é uma manifestação espiritual. Quer dizer, senão a Torá mandaria ele para o médico, e o fato de o Cohen purificar ele por meio de 2 passarinhos que são sacrificados, isso vem nos indicar também, que a gente aprendeu de Moshe Rabbeinu, de Miriam, também vem nos indicar que essa pessoa que ele foi piando na casa de um e piando na casa do outro, ele foi colocando uma pessoa contra o outro, que ele agiu como esses passarinhos. Por isso que o corban dele são os passarinhos. E a pergunta era, depois que o Beit HaMikdash foi destruído, e 1900 anos nós não temos mais Beit HaMikdash, então por isso essas manchas não apareceram. E sendo que elas apareciam por causa que a pessoa falou Lashon Hara, então hoje, se uma pessoa fala Lashon Hara, hoje que não tem mais essas manchas, o que acontece para ela? Aí chega nossos sábios dizem o seguinte, que também na época do Beit HaMikdash, se a pessoa ele fez uma coisa errada e ninguém sabia que ele fez essa coisa errada, se ele não fez chuva, Deus dá um tempo para a pessoa para se retificar. Mas se ele não se retificou, se ele não fez chuva, aí vai acontecer para ele o que ele fez. Aí vai ser o olho por olho, dente por dente, como está escrito no Zohar, que qual é o motivo que a Torá fala olho por olho, dente por dente, se na prática isso não pode ser aplicado, porque se uma pessoa tira a dentadura, isso não dá direito a ele de quebrar o dente do outro, e se ele fizer isso, você vai dar um castigo para ele vai ter que pagar o médico, vai ter que pagar os dias de trabalho que o outro perdeu, vai ter que pagar o implante lá, ou seja, assim, se ele quebrou o dente de alguém, ele não vai ter uma vida fácil depois disso. A Torá não vai deixar ele isento por causa que ele não tinha dentes. Vai ter que pagar a vergonha que o outro passou. Quer dizer, a conta não é pequena. Então,
Porque a Torá fala dente por dente, e ele não tem dente, e a Torá ainda cobra dele. Será que a Torá não está roubando dele alguma coisa? Então diz o Zohar que nossos sábios falam que olho por olho, dente por dente, está te indicando que a indenização pelo olho não é a mesma que a indenização pelo dente. E diz o Zohar que a Torá poderia já falar direto, que a Torá já determina isso, que a indenização do olho não é a mesma que a indenização do dente. Então diz o Zohar que o motivo que está escrito olho por olho, dente por dente, é que na hora que ele causou o problema para o outro, nessa hora já foi decretado que isso vai acontecer para ele. Agora Deus dá para ele a chance de ele se arrepender, de ele fazer tshuva. E por que Deus dá para ele essa chance? Porque um pai, uma mãe, eles nunca vão querer que o filho fique doente. A mãe não vai falar para a filha: olha, se você não se comportar certo, eu quero que você pegue uma coronavírus aí e vá para o hospital. Nenhuma mãe vai querer isso para a filha dela, muito pelo contrário, ela estaria disposta a ela pegar para a filha não pegar. Então, por isso que para Deus o importante é a gente fazer tshuva. Em último recurso, se a gente não se arrependeu do que a gente fez, não retificou o que a gente fez, aí vai acontecer para nós o que a gente fez para o outro. Ou seja, assim, essa negatzerat, ela vinha porque a pessoa fez um lashon hara, falou mal de alguém. Ele separou entre pessoas. E todo assunto da santidade é união. Todo assunto da santidade é unir entre as pessoas. E a sitra achara, o lado ruim é tura de pruda. O lado ruim é a desunião. O lado impuro, ele desune entre as pessoas. Então, quando a pessoa fez com que o marido brigasse com a mulher, com que um amigo brigasse com outro, com que um grupo de pessoas brigasse com outro grupo de pessoas, quando a pessoa causou isso, na época do Beit HaMikdash, ele recebia essa mancha, ele tinha que ser isolado, ele tinha que ficar fora do acampamento. Na época do deserto, ele tinha que ficar fora da cidade. Na época do Mishkan, fora da cidade. Na época do Beit HaMikdash. E o que acontecia na prática é que ele sentia já o que ele fez. E ele fazia tshuva. Porque ele tinha que ficar fora? Porque agora que ele não está na casa dele, ele está pensando: eu fui falar mal da mulher para o marido, e o marido brigou com ela, e ela colocou o marido para fora de casa, e agora quem está fora de casa sou eu. Agora estou sentindo o que ele está sentindo, agora estou sentindo o que eu fiz de errado. E a pessoa fazia tshuva, ele fazendo tshuva, ele se arrependendo do que ele fez de errado, ele voltando a fazer certo, a mancha desaparecia. O Cohen determinava, o sacerdote determinava isso, e ele fazia o korban, a oferenda dos dois passarinhos. Hoje em dia, que não tem a mancha, então Deus faz com que aconteça alguma coisa para que ele fique fora da comunidade. Ou seja, assim, o que aquela mancha causaria no passado, hoje acontece de outra maneira. Como Deus faz isso? A gente tem que sempre rezar para que Deus não faça nada, porque o interesse divino não é de dar um castigo para alguém. O interesse divino é como os pais em relação aos filhos. Os pais querem que os filhos tenham muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Nenhum pai vai querer que o filho fique pobre, doente. Então, se nem o pai iria querer isso para o filho, quanto mais Deus não vai querer isso para nós. Está escrito que Deus ama cada um de nós mais do que um casal de 100 anos de idade que tivesse um filho único, que acabou de nascer quando eles tinham 100 anos de idade, tipo Abraão e Sará. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Yitzhak. Mais do que isso, Hashem ama cada um de nós. Então, na prática, Deus vai ser o último a querer
que aconteça alguma coisa de ruim para nós. Então, quando alguém fala que Deus vai castigar, ele já está entrando em assuntos de idolatria. Deus é o último que vai querer castigar alguém. Só que, de vez em quando, não tem escolha. Tem que dar para ele um castiguinho menor para que ele não cause uma coisa pior. Então, a criança vai enfiar um ferro na tomada, a mãe dá um berro, grita com a criança. Então, a criança fica magoada que a mãe gritou com ele, mas ele não colocou ferrinho na tomada. Se colocasse o ferro na tomada, ele já não ia mais ouvir grito nenhum. Então, na prática, é isso. Hoje em dia, acontece sim. Se a pessoa assassinou, aí, olho por olho, dente por dente, tipo, na hora que ele assassinou, está decretado para ele que ele vai ser assassinado. Se ele tem o mérito de fazer tshuva, de retificar o que ele fez, e diz a Gemara nos conta em Yoma que tem 3 níveis de kapará, 3 níveis de purificação, mas cada um deles depende da tshuva. O primeiro nível de purificação é a pessoa que transgrediu um mandamento, faça. Se você come um pão, você tem que fazer um Birkat Hamazon. Tem que falar brachá. Ele falou, não, eu vou comer, não vou falar brachá, não vou lavar a mão, não vou falar brachá, nem antes, nem depois. E depois que ele comeu o pão, ele se arrependeu. Ele falou, podia ter me comportado como ser humano e eu comi como um animal. Aí ele se arrependeu. Diz a Gemara, ele não sai de lá até ele estar desculpado. Quer dizer que Deus já desculpa ele imediatamente. Esse é o mandamento, faça. Agora, a pessoa transgrediu um mandamento, não faça, então a tshuva dele vai ficar pendente e vai chegar o dia de Yom Kippur. Ele se arrependeu, mas esse arrependimento vai ficar pendente até o dia de Yom Kippur. Chega o Yom Kippur, ele é desculpado. Agora, se esse mandamento é um mandamento, não faça, que ele envolve um castigo da Torá, que a Torá determina para essa transgressão um castigo, como no caso no caso que a pessoa agrediu alguém, como no caso que, em todos os casos que a Torá determina, que nesse caso a pessoa tem que receber um castigo pelo que ele fez de errado, então nessa situação a tshuva dele fica pendente, o arrependimento dele fica pendente, o Yom Kippur fica pendente, e aí vem para ele sofrimentos, e esses sofrimentos eles vão limpar, eles vão purificar essa pessoa. Então, por causa disso, é bom a gente sempre dar muita tzedakah, sempre acrescentar nas boas ações, porque isso é no lugar do sofrimento. Tipo, você dá uma tzedakah, você perde um pouco de dinheiro, mas você deixa de perder muito dinheiro que estava decretado para você perder por causa que você fez a coisa errada. Então você perde pouco no lugar de perder muito. É tipo assim, para Deus, ele não quer que você perca, mas ele precisa te purificar. Então alguma coisa vai ter que acontecer. Então é melhor você perder tempo fazendo coisas boas, que aí você perde muito menos tempo do que está decretado para você de perder por ter feito a coisa ruim. É melhor você perder dinheiro fazendo uma tzedakah do que perder muito mais por ter feito a coisa ruim. Quer dizer, assim, que a gente consegue resgatar por meio da nossa reza, por meio da nossa tshuva, por meio da nossa tzedakah, a gente consegue resgatar, tipo assim, trocar isso pelos sofrimentos, para a gente não precisar sofrer integralmente tudo que a gente fez. Então, por meio de boas ações, por meio de tzedakah, por meio de reza, você consegue, 99% disso você consegue tirar. Mas a regra é essa. A pessoa hoje falou Lashon Hara, ele causou separação, então lá de cima vai acontecer alguma coisa para que ele seja separado. Ele se arrependeu, aí lá de cima vai acontecer alguma coisa para reverter essa separação. Mas
tudo que acontecia na época do Bet HaMikdash continua acontecendo hoje, só que de uma maneira oculta. E tinha mais perguntas assim sobre a retificação, sobre a teshuvah, e isso é o que a gente falou, quer dizer, toda retificação da alma pode ser feita de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Deus quer que a gente faça isso de uma maneira positiva. Como o pai e a mãe, eles não querem que a criança sofra, eles querem que a criança se arrependa do que fez errado e acrescente, faça mais coisas boas para compensar o que ele fez de errado. E ao contrário, quando o pai ou a mãe tem que dar um castigo para a criança, é um sofrimento para os pais. Então, se até nós como pais a gente tem um sofrimento e dá um castigo para a criança, quanto mais Deus em relação a nós, que Deus tem muito mais amor por nós do que nós temos pelos nossos próprios filhos. Então, assim, o interesse divino não é que você sofra, isso é a última circunstância, o interesse divino é que você faça, você se arrependa do que você fez de errado e você resgate esses sofrimentos por meio de coisas boas, por meio de boas ações. E então a Mishnah traz uma série de coisas que a pessoa ajuda uma noiva a se casar, e o Gemilut Hassadim, assim, a tzedakah é o principal. Na época da Gemara, quando você falava mitzvah, você tinha que especificar qual mitzvah é. Mas quando você falava, pergunta para alguém, você fez uma mitzvah, a intenção é tzedakah. Quer dizer, mitzvah sem especificação é tzedakah. Que nesse caso, para a retificação da alma, ela é a maior das mitzvot. Então, a pessoa, no lugar de sofrer, ele pode dar tzedakah e tem uma contabilidade divina, vamos dizer assim. Ele tinha que perder muito mais. A tzedakah é uma perda, a tzedakah é um prejuízo, mas um pequeno prejuízo que vai para a tzedakah se livra de um grande prejuízo que iria para outras coisas. Essa é a regra de uma maneira geral. Qualquer pergunta que vocês tiverem, mande pelo site, pergunte ao Rabino no nosso site www.rabinogloiber.com. Na página de Pergunte ao Rabino tem lá um formulário, você manda a sua pergunta. E aí a gente dá a resposta aqui. Quando algumas pessoas perguntarem a mesma coisa, ou uma pessoa perguntar uma coisa que realmente justifique fazer uma aula especial para isso, a gente faz a aula especial para isso. E se não, eu já te mando a resposta pelo e-mail mesmo. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlachá, Briut Parnassá Beshefa. Hoje à noite é Rosh Chodesh Tov Lekulam. Mas talvez a gente ainda tenha uma aula antes. Kol Tov, Atzlachá Rabá.